O desastre econômico chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Nós avisamos que quando esse sujeito com vingança nos olhos subisse a rampa do Planalto, nós iríamos sofrer, não somente o povo mais pobre, mas todo o povo brasileiro iria perecer diante da vingança que esse cara subiu aquela rampa. Ele quer prejudicar todos aqueles que o colocaram na cadeia e, mais do que isso, ele quer prejudicar também o povo que começou a se levantar contra os desmandos de alguns abutres que se acham semideuses e também desse desgoverno larápio. Peço para você deixar o like nesse vídeo que eu vou trazer, que é do Marcos Rogério. O senador vai falar tudo aquilo que o brasileiro gostaria de dizer, ele nos representa, então ele é pago para isso. Ele nos representa para falar, então eu peço para você deixar o like, compartilhar ao máximo. Eu preciso da ajuda de todos vocês para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas, tá, pessoal? Peço para você também, se você puder, o Pix vai estar em todo momento na sua tela, e se você puder ajudar, tá aí, ó. Pix Mário Robert tá aqui, ó. pixmariorobert@gmail.com. pixmariorobert@gmail.com. Hoje subo aqui nessa tribuna para discutir o desastre econômico que testemunhamos durante o governo do presidente Lula. Os números não mentem e os fatos são alarmantes. Recorde de arrecadação, 202,9 bilhões de reais, o melhor desempenho em 24 anos. No entanto, nem isso foi o suficiente para equilibrar as contas do governo. O país registrou déficit primário de 280 bilhões no acumulado de 12 meses. O rombo nominal é de 1 trilhão. Eu vou repetir. O rombo nominal é de 1 trilhão de reais. O maior saldo negativo da história do nosso país, mesmo considerando a pandemia. No arcabouço fiscal, prometia-se que a despesa cresceria até 70% da receita. Que matemática é essa em que a despesa cresce 14% e a receita sobe 8,5%? Não é equilíbrio quando é a arrecadação que tem que correr atrás do gasto. Essa é a política da gastança. E a dúvida que fica é: para onde foi o nosso dinheiro? Nunca se arrecadou tanto. Isso é um fato. Tudo às custas do povo, tudo às custas dos altos impostos, da sobrecarga do empresariado. Era de se imaginar que, com tamanha arrecadação, a situação das contas públicas, das contas do governo, ficaria mais equilibrada. Mas não. As contas do governo estão no vermelho. E pior, com o maior saldo negativo da história. Ou seja, arrecadou mais e torrou tudo. E ainda fez dívida. No popular, gastou além da conta. E detalhe, não se vê um programa estruturante de investimentos. O PAC é uma enganação, sempre prometendo bilhões, sem ter dinheiro em caixa e, no fim, não há política real de investimentos. Onde estão as grandes obras, as obras estruturantes? Diante desse cenário, era de se imaginar, senhor presidente, que o governo Lula estaria trabalhando para, no mínimo, diminuir os efeitos desse desastre econômico. Mas o que temos visto são ataques direcionados ao Banco Central. E cada vez que Lula abre a boca, gera mais instabilidade, gera mais insegurança, turbulências. Nos últimos dias, disparada do dólar, que chegou a 5,65, maior valor nominal desde janeiro de 2022. E isso ocorre em um momento de preocupação com a política fiscal
e em decorrência das falas equivocadas do governo Lula, em especial os ataques sistemáticos, corriqueiros, que Lula faz ao Banco Central, especificamente na figura do seu presidente. Em vez de reconhecer os erros de sua administração, Lula busca o tempo todo culpar terceiros. Ora, a culpa é do Banco Central, a culpa é do agro, do empresariado, do mercado. Todos são culpados pelo desastre econômico, menos a gestão petista, menos a gestão lulopetista, menos o seu governo. Quando vejo os analistas criticando Lula, porque disse algo que Lula não deveria ter dito isso, Lula falou e houve turbulência no mercado, e aí outra hora projeta-se gráficos para justificar o injustificável. Não, olha, quando Lula começa a falar, o dólar já estava numa escalada de crescimento, mas mesmo assim Lula não deveria ter dito isso. Eu queria discordar. Na verdade, eu vejo hoje um Lula que não consegue enganar tanto como enganava antes. Falava uma coisa e fazia outra. O que ele fala agora é exatamente aquilo que ele pensa. Lula não está errando na retórica. Lula está expressando, verbalizando, colocando para fora aquilo que ele sempre pensou. E por isso, o desastre está levando o Brasil para o buraco de novo. Não é a idade, não é o novo momento, não. Lula está dizendo, porque a vida toda, esse foi o pensamento do PT, esse é o pensamento da esquerda. Mais recentemente vimos uma manobra do governo, vou repetir, recentemente nós vimos uma manobra do governo para liberar espaço no orçamento de 2024. O que fez o governo? O governo alterou dados da Previdência Social para abrir espaço de 12,5 bilhões de reais. É a pedalada do bem. Está tudo certo. É a pedalada do bem. Tem uma causa nobre. 12,5 bilhões das despesas dos benefícios deste ano. Na Petrobras, a situação foi pior. Na Petrobras já houve o confisco de dividendos de acionistas para socorrer o caixa do governo. Aporte de 20 bilhões de reais. Este valor se refere a acordos para extinguir dívidas contraídas durante os governos Lula e Dilma. Isso tudo para fugir do contingenciamento de receitas, de despesas. Vou repetir, todas essas manobras, todas essas pedaladas, todos esses movimentos calculados para fugir do contingenciamento de despesas. Ou seja, o governo busca uma saída artificial por meio de manobras. E é bom lembrar, senhor presidente, que esse mecanismo, o mecanismo do contingenciamento, foi uma vitória do Congresso. O governo era contra. O governo não queria, nunca quis a obrigatoriedade do contingenciamento de gastos no arcabouço fiscal. Foi o Congresso que impôs. E agora o governo pedala para contornar, para driblar também o contingenciamento, que foi uma das salvaguardas do arcabouço fiscal. E o que temos agora? Agora temos déficit de 30 bilhões, contando apenas os 5 primeiros meses do ano. Eu podia falar do déficit só de maio agora, mas eu vou falar do alongado, porque só o de maio chegou à casa de 61 bilhões. Quando comparado nos 5 primeiros meses, você tem
o acúmulo de 30 bilhões, com ali o equilíbrio, mas um déficit de 30 bi. A instituição fiscal independente do Senado prevê um déficit de 70 bilhões, com contingenciamento de pelo menos 37 bilhões. Ainda assim, o governo promete cada vez mais gastos com a multiplicação de PACs. Vivemos, senhor presidente, vivemos um verdadeiro negacionismo fiscal nesse governo. Esse é o jeitinho Lula de governar. O governo tenta pegar atalhos para camuflar os dados fiscais. Manobra para conseguir transmitir uma imagem de equilíbrio, mas a conta não fecha. Os reflexos negativos já são sentidos no curto prazo. Ontem, e eu caminho aqui para a conclusão, senhor presidente, ontem completamos 30 anos do Plano Real. Um marco histórico. Um marco histórico. Vencemos a inflação, estabilizamos a moeda. Mas, se queremos avançar, é preciso ir além. E os pais do real já falam que a agenda fiscal é a última peça necessária para consolidar de vez a estabilidade do país. É preciso, portanto, rever gastos, diminuir o peso da máquina pública, diminuir o custo Brasil. Não há outro caminho. Para concluir, estamos diante de uma gestão que gasta demais e gasta mal. Imagine uma família que ganha R$1.000 ao mês, mas tem um gasto mensal de 5 mil. Para conseguir pagar suas despesas, recorre a empréstimos. Uma hora a conta chega. É isso que estamos vivendo no Brasil. Precisamos de uma gestão responsável, que priorize a estabilidade econômica e o bem-estar da nossa população. Não seguir a cartilha que Lula lançou essa semana mais uma vez. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar ou aumentar a arrecadação. Precisamos fazer essa discussão. Esse é o presidente que nós temos no Brasil. O negócio é gastar. Não importa se tem orçamento. Se não tem orçamento, arranque do lombo do trabalhador, do empresariado, daquele que produz e gera emprego neste país. Muito obrigado, pessoal, por ter chegado até o final deste vídeo. Deixa o like, compartilha, porque esse canal tem sofrido ataques diretos e eu peço a você que ajude com que esse canal cresça cada vez mais, tá bom? Ao meio-dia, não se esqueça, hoje ao meio-dia estreia um novo programa aqui comigo e com o Fábio Tom do canal Vida Gringa. Aqui no Direita no Brasil nós vamos estrear o programa meio-dia, tá? Ao meio-dia, claro. Então eu espero todos vocês, convide mais pessoas, o quanto de pessoas que vocês puderem, para assistir o noticiário que irá de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, tá bom? Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima.